As vendas estão caindo dos olhos do povo de Deus, está acontecendo um abalo global e um despertar global, mas me escute agora. O Espírito do Senhor está dizendo essa palavra de forma muito poderosa no meu coração e na minha mente, e a palavra é esta: os juízes estão vindo. Os juízes estão vindo para começar a corrigir as coisas que estão sendo viradas de cabeça para baixo no cenário global. E o Espírito do Senhor está dizendo: eu ouvi as orações do meu povo, eu ouvi as orações dos meus justos. Eu ouvi as orações daqueles que se reuniram e se uniram em meu nome. E eu vou agir em seu favor. Deus Todo-Poderoso vai agir em seu favor. Ele vai agir em favor daqueles que clamaram contra as besteiras do estado profundo, que clamaram contra a normalização da vigilância que se tornou parte da nossa cultura. Ele está chorando, ele está respondendo àqueles que clamaram em favor das crianças que foram absolutamente maltratadas, levadas e enviadas para longe. E o Espírito do Senhor está dizendo: eu estou trazendo eles de volta. Eu estou chamando os meus escolhidos. Eu estou chamando meus filhos para mim. Eu estou chamando a nação de volta de joelhos e estou chamando por mais uma onda de rompimento. O fogo vai enfrentar a mentira. O fogo está vindo para enfrentar a mentira e a força está se levantando em meio à escuridão. E eu estou te dizendo, os juízes estão chegando. Então, quando você começar a ver a troca da guarda e perceber a mudança dessas narrativas, seja algo trágico e triste, difícil ou bom, não importa qual seja a narrativa, os juízes começarão a substituí-los. Houve juízes falsos nesta terra. Houve filhos de Eli nesta terra. E houve Eli supervisionando muitas coisas. E o Espírito do Senhor está dizendo a você hoje: Eli está prestes a cair da sua cadeira. Pois Deus Todo-Poderoso está trazendo força, Ele está trazendo ordem, Ele está trazendo recompensa. Ouça, talvez você tenha sentido isso, um certo receio em relação ao que Deus tem para você, uma hesitação quanto ao que o Senhor tem tentado trazer para a sua linhagem, para a sua família, na unção para a qual Ele te chamou. Não é por força, não é por poder, mas é pelo Espírito do Senhor que Ele vai te levantar para um tempo como este. Pois os filhos de Issacar se unirão aos juízes e quebrarão o jugo da influência babilônica que está entrando na terra neste momento. Esse tsunami de mentiras, o tsunami de trevas, o Senhor está dizendo: eu estou levantando os juízes que vão se levantar e começar a quebrar a espinha dorsal, a quebrar o arco dessas coisas. Está chegando à terra neste momento. Já está aqui. Você vai ver cada vez mais dessas destituições, derrotas surpreendentes, reviravoltas inesperadas, porque o Senhor está posicionando os juízes. E eu vejo isso chegando. Vejo a força de Deus vindo sobre a terra. Este é o momento para o povo de Deus aprofundar sua fé, uni-la à palavra de Deus e perceber que o Senhor está quebrando o jugo agora. Há uma unção que quebra jugos sendo liberada sobre a terra. Grupos de intercessores têm clamado dia e noite. Eu ouço o Espírito do Senhor dizendo: e eu estou visitando eles. Eu estou visitando eles com poder, estou visitando eles com um despertar, e estou visitando eles com clareza. Aleluia. Os juízes estão chegando. Os juízes estão chegando. Sabe, eu já estive em um momento de oração por cerca de 2 dias e realmente me entregando ao Espírito de Deus. E eu estou sentindo isso para as pessoas, que o Senhor vai trazer você de volta ao seu primeiro amor. Comece a despertar a canção dentro de você. Comece a tirar o espinho que estava no seu coração e comece a te conduzir para a plenitude daquilo que te pertence. Há uma força e há um rio cujos riachos alegram a cidade de Deus, e Deus está no meio dela. Ela não será abalada. Louvado seja Deus. Sabe, hoje estou em um momento especial e te encorajo. Comente, pago integralmente. Comente Going Red Today. Na semana passada, eu tive uma visão durante o dia. E eu estava passando por ela. Eu estava orando sobre isso e comecei a ver aviões. Comecei a ver todas essas coisas relacionadas a aviões. Durante a transmissão, eu disse que estava vendo algo e simplesmente recuei.
e o que eu estava vendo eram aviões. E então, na semana passada, o presidente não embarcou no novo Air Force One. Ele embarcou no mais antigo devido a ameaças e problemas contra ele. E eu tive uma sensação de inquietação no espírito durante o fim de semana. E eu estou com vocês ao vivo, em tempo real, olhando os seus comentários aqui hoje. Ótimos comentários. Obrigado por repostarem, compartilharem isso e se inscreverem no canal do Destiny Image no YouTube. Agradeço a vocês. Mas agora é hora de quebrar o jugo do cativeiro babilônico. Agora é a hora. Já passamos do nosso 254º de julho. Estamos entrando na segunda parte do verão. O Espírito do Senhor diz, agora a batalha realmente começa. A batalha pela alma da nação. A batalha pela alma dos seus filhos. E hoje é o dia em que você desperta. Tire as vestes mortuárias. Comece a ir para onde Deus te chamou para ir. E uma convicção está retornando à casa de Deus. Não me refiro só a pregações legalistas e inflamadas que conduzem a uma religião baseada no desempenho. Estou falando sobre a convicção do seu primeiro amor, de onde você foi chamado, de como Deus te marcou e do legado geracional que pertence a você. Isso está vindo para a sua casa. Só existe uma maneira dessa nação mudar. Só existe uma maneira de começarmos a prolongar o destino que Deus planejou para o futuro dos nossos filhos. E isso acontece quando você vem aos pés de Jesus. Isso acontece quando você para reconhecer o tempo em que estamos vivendo. E eu tenho que te dizer, eu não tenho medo disso, mas eu acredito nisso. O Senhor está tentando liberar um lado positivo de avanço. Quando você vê essas vozes comunistas, vozes socialistas, pessoas que estão começando a normalizar a ideia de que outras religiões ímpias poderiam entrar em nossa terra, e tomá-la. E a simpatia que veio dos mais altos cargos do país para pessoas com visibilidade pública, para púlpitos, com simpatia por essa agenda do anticristo. E o Senhor está dizendo, chega, eu não vou permitir isso. E a palavra do Senhor para muitos de vocês, ouçam, a palavra do Senhor para muitos de vocês está na sua maior dificuldade, no seu maior lugar de batalha, surgirá o seu maior momento de vitória. Se você enfrenta obstáculos intransponíveis e situações que parecem impossíveis de superar, como vou conseguir passar por isso? Como vou conseguir chegar ao outro lado desse rio, desse Jordão? O Senhor diz a você, aos que temem meu nome e se aproximam de mim, e começarem a falar em fé sobre isso, e olharem para a perspectiva de Deus sobre essa situação, em vez de confiarem apenas na sua própria capacidade natural e carnal. Você verá a bondade do Senhor te transformar em meio à tempestade, e os juízes se levantarão na terra. E os juízes, eles virão com a marca que diz o que está em Provérbios. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os ímpios estão no poder, o povo geme. E o Espírito do Senhor está dizendo, eu estou trazendo minhas vozes justas para trazer alegria ao meu povo. Você vai ver isso agora nos próximos 18 meses, você vai ver isso agora na CNN. Você vai ver uma mudança na CNN. Você vai ver uma mudança na forma como a tecnologia está sendo apresentada. Não diga que não temos esperança e não diga que os tecnocratas vão assumir o controle. Pois o Espírito do Senhor diz, eu estou confrontando isso e estou trazendo um novo e vivo caminho e estou soprando sobre meus filhos, filhas, os jovens leões e nós vamos mudar a narrativa mais uma vez. E haverá um impulso econômico no meio da agitação, e eu preservarei meu povo por causa do Evangelho. Pois o Senhor está ferindo aquilo que te segurava. Ele está ferindo isso. Ele está te segurando em suas mãos, pois a justiça prevalecerá em sua casa. Muitas pessoas disseram, Ucrânia, Ucrânia, olhem para a Ucrânia. E o Senhor diz, eu vou revelar o que está oculto sobre a Ucrânia.
E aqueles que foram subornados, aqueles que fizeram jogo político com a Ucrânia, eu trarei uma revelação para essa terra. Quem achou que podia se esconder no Departamento do Tesouro? Eles acreditaram que podiam se esconder no Departamento do Tesouro. O Senhor diz: eu vejo vocês. Meus olhos vão de um lado ao outro. Estou tirando vocês do meio deles. Ainda há tempo para se arrepender. Vai haver um arrependimento genuíno, como o de Nínive, nesta terra. E você vai ficar sabendo da mensagem. Você ouvirá essas palavras nos dias que virão. Eles foram envenenados. Isso aconteceu com eles. E o Senhor diz: mesmo na devastação, virá a iluminação e a força surgirá na escuridão. Pois a mão de Deus não está enfraquecida, nem seu braço é curto, pois a luz brilha na escuridão. A vida do presidente está em risco, precisamos orar por ele. Assim como George Washington, há uma proteção sobre ele como um manto. Você sabe, recentemente, nas últimas 24 horas, tivemos notícias de que, tragicamente, Lindsey Graham foi para a eternidade. E todo o contexto disso, todo o contexto em torno disso, não importa qual seja a sua perspectiva sobre quem ele foi e o que ele é, a narrativa em torno disso não é o que parece ser. E haverá uma revelação. Mas os juízes estão chegando. No início do ano, afirmei que haveria perdas de vidas marcantes no primeiro, depois no segundo e agora no terceiro trimestre. E ontem também o ator Sam Neill, alguns talvez o conheçam de Jurassic Park, ele de repente entrou na eternidade. Oro para que todas essas pessoas tenham conhecido Jesus. Essa narrativa em torno de Mitch McConnell, eu ouço o Espírito do Senhor dizendo: o Espírito do Senhor diz que quer trazer união para aprovar o Save America Act. Não caiam na cortina de fumaça, senhoras e senhores. Não caiam no que as pessoas estão dizendo. É isso. Não, é aquilo. É simplesmente o que as notícias dizem que é. Quando houver grandes notícias, preste atenção nas pequenas notícias. Louvado seja Deus, mas os juízes estão vindo. Eles estão vindo. Sabe, durante o fim de semana, tenho recebido visões de pastores, líderes e outras pessoas e tenho intercedido por eles. E no meio disso tudo, você precisa ouvir isso. Há uma grande oportunidade. Alguém acabou de comentar. Há algo de podre no reino da Dinamarca. Essa é uma frase antiga de Hamlet. Há algo estranho em muitas coisas que estão acontecendo. E eu acredito que há uma guerra de verdade.
tentando barrar a aprovação do Save America Act. Eu tenho John Thune bem na minha frente. Em outras palavras, tipo num sentido espiritual, eu estou olhando para ele. E Senhor, eu oro para que o Senhor fale com esse homem. Eu oro para que o Senhor toque a família dele. Eu oro. Jesus. Aleluia. Os juízes estão chegando. Esses juízes serão reformadores não convencionais. Me ouça agora. Muitas pessoas em púlpitos, altos cargos e posições de autoridade se alegram com a queda dos outros. O Senhor diz: não se alegre. Não se alegre. Olhe para Jesus. Não julgue, pois com a mesma medida que você usar, será julgado. Isso virá sobre você. E o Senhor está dizendo: sejam pessoas de misericórdia e compaixão, mas o Espírito Santo vai se levantar com poder e demonstração, tanto no nível individual quanto no nível coletivo. Poder e demonstração. E antes que este ano termine, você vai ver sinais que são inexplicáveis para aqueles que vivem segundo a carne e a carnalidade. Pois o Senhor diz: mais uma vez vou abalar os céus e vou abalar a terra. E haverá sinais nestes dias e sinais que começarão a se espalhar pela terra. Você verá isso na indústria, você verá isso no setor de transporte marítimo. Você verá isso na indústria do petróleo, você verá isso na economia, você verá uma escuridão e um avivamento, você verá desafios e restauração. Você verá isso na própria terra e no solo desta nação. Pois Deus está intervindo em relação à água, Ele está intervindo em relação aos centros de dados, Ele está intervindo em relação às fronteiras que ficaram abertas tempo suficiente para quase afundar esta terra. Mas o Senhor está dizendo: eu estou intervindo agora mesmo. Forças angelicais estão literalmente no portão. Eles estão no portão e eles estão impedindo a tragédia de um tsunami demoníaco. Até pela misericórdia deles, que não clamam ao Senhor por misericórdia deles. Ainda existem antigos guardiões, os mais velhos, os carvalhos de justiça que permanecem firmes. Eles se lembram da Segunda Guerra Mundial. Eles se lembram das batalhas que esta nação enfrentou. Eles se lembram das lutas, escândalos e altos e baixos da igreja. Recordam como cada situação foi enfrentada e agora estão aqui. E eles estão abrindo o caminho com uma tocha de justiça. O cabelo grisalho é a glória dos mais velhos. E eu vou usá-lo como uma coroa, diz o Espírito de Deus, para trazer convicção a uma geração mais jovem mais uma vez. Pois eu ouço as suas orações e fiz promessas a eles durante a sua vida, em sua própria vida. E isso acontecerá. Pois ouço o Espírito do Senhor dizendo: eu não vou voltar atrás nas minhas promessas a eles. E mesmo que outros não sejam fiéis, eu honrarei a palavra que lhes dei. Pois os juízes estão chegando. Eu vejo os juízes chegando, e então vejo como está no livro de Atos, quando eles começam a ir para as ruas e levam toda a sua feitiçaria, seus livros de encantamentos, seus falsos prodígios. Vamos chamar assim, a obsessão com a mídia e dispositivos digitais, a lavagem cerebral de uma geração e, simbolicamente, queimando isso na rua. Uma fogueira muito cara.
E eu vejo uma imagem simbólica disso acontecendo nesta nação, onde as pessoas começam a se livrar das amarras, das limitações e das restrições de espíritos mentirosos. Porque, senhoras e senhores, tudo o que você purifica se torna mais forte. Quando você martela o metal, quando você purifica o metal derretido para tirar as impurezas, o calor é intenso, mas no final o aço vai resistir. Estou fazendo isso nesta geração, diz o Senhor. Estou trazendo força novamente. Aleluia. A virada chegou porque os juízes estão sendo posicionados. Você já viu que juízes que não fazem nada conseguiram? Mas você vai ver um novo tipo de juiz combativo, juízes cheios de caráter, lúcidos e sensatos, que não foram comprados nem corrompidos, que começam a se levantar na igreja, no governo, no mercado, e até mesmo uma mudança virá para a Suprema Corte. O próximo estado da nação será bem diferente do anterior. E a luz brilhará nas trevas. Aleluia. 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 Orar em espírito é usar sua língua celestial, algo ao qual você precisa começar a dedicar muito tempo. Então dedique muito tempo lendo a palavra de Deus e misture as duas coisas. Se você só orar, você vai ficar estranho e esquisito. Mas se você misturar isso com a palavra de Deus, a palavra escrita de Deus, misturando com sua fé, declarando a palavra de Deus em voz alta, as promessas de Deus sobre sua vida e sobre a nação, e misturar isso com oração no Espírito, você começará a ver poder de verdade. Você vai ver mudança na sua vida. Você não precisa ser guiado emocionalmente por essa cultura. Você não precisa ceder ao que você sente ao seu redor. Você não precisa sucumbir às pressões da influência demoníaca. Você não precisa ser vítima da mídia ou da narrativa das notícias. Você não precisa olhar para o mundo à sua frente e dizer, não, o que vamos fazer? Você não precisa olhar para seus filhos rebeldes e ficar desanimado, afundando no lamaçal de medo e ansiedade. Você não precisa fazer isso. Você não precisa ficar deprimido. Porque Neemias disse que é a alegria do Senhor que é a nossa força. E a alegria é uma força sobrenatural que vai despertar. Nate, um soldador que está assistindo, disse que quando uma rachadura é reparada corretamente, ela se torna mais forte do que antes. Uma cicatriz é mais forte que a carne intacta. Que palavra forte! Os juízes estão chegando. Eles não serão perfeitos. Veja Sansão. Ele realizou mais no final da vida, apesar de todos os seus erros e do que fez do que no começo. Ele ainda se voltou para Deus e acabou com todos eles. Estamos falando de Mardoqueu. Mardoqueu é o verdadeiro herói da história. Esther é a brilhante, a que chama a atenção, talvez tivesse uma plataforma nas redes sociais ou algo assim. Mas Mardoqueu apareceu e realmente veio para colocar a nação no caminho certo. E ele teve que motivar Esther. Mardoqueu teve que motivar Esther, e Esther agiu com retidão. Isso é cooperação. A glória dos mais velhos é o cabelo grisalho, a dos jovens é a força. Esther não é questão de gênero. Você reconhece isso, mas Mardoqueu representa os carvalhos de justiça. Sim, que vão dizer, mais uma vez, obrigado, Jesus. Eles representam a velha guarda. Mardoqueu representa esses juízes de quem estamos falando.
Aqueles que estão nos corredores do poder legislativo, aqueles que fazem parte dos conselhos escolares, aqueles que enfrentam os conselhos escolares, aqueles que estão numa posição em que dizem, sabe, a justiça vai reinar na terra ou isso vai nos custar tudo. E Esther representa aqueles que têm voz. E eu vejo esse avanço chegando, esse avanço acontecendo, porque Juízes e Déboras estão chegando. É isso. Os justos, os Gideões estão chegando. Os Gideões que disseram... Gideão era um cara medroso. Ele era medroso. E o Senhor reduziu eles a 300. Espartanos, reduza eles a 300. 300 caras. Aliás, a história dos espartanos nos portões quentes é conhecida como Batalha das Termópilas, embora isso não apareça no filme. Na Batalha das Termópilas, 300 homens defenderam o território. Mas você sabia desse fato pouco conhecido? Eles eram judeus. Ao assistir aquele filme, aqueles caras são judeus. Tipo, fala sério. Agora, olha isso. Lutando contra Xerxes. Contra Xerxes. Sim, muitos dizem que esse era o marido de Esther, o rei Deus, aquele sujeito estranho que parecia ter saído de uma rave. Sou bondoso, não sou? Você está andando agora? Não veja aquele filme, é uma loucura. Sério. Mas você reconhece? Isso é o seu favorito. O quê? Posso colocar o quê? A data, 13 de julho. Não, isso. Esse filme é. Não, mas era quem ele era. Essa é a data para todo mundo. Às vezes esqueço ou não consigo, mas aqui estou. Obrigado, Jesus. Obrigada, Senhor. Mas os juízes estão vindo, os juízes estão se levantando. Obrigado, Jesus. E a palavra do Senhor está vindo para as nações. A palavra do Senhor está vindo para esta nação. A palavra do Senhor é proclamada pelo Espírito de Deus. Se você tem ouvidos e olhos para ver, hoje tenho uma palavra do Espírito de Deus. E eu continuo ouvindo isso no meu espírito, que o povo das sombras vai dar um passo à frente e serão milhões. O povo das sombras, o que eu quero dizer? O povo das sombras. O povo das sombras são os ocultos que estão reprimidos. Eles não conseguem falar, eles não sabem como falar. Mas o Senhor está dizendo que vai libertá-los do seu confinamento. Ele vai libertá-los, vai tirá-los da opressão. E o povo das sombras vai sair das trevas e começar a se unir ao Senhor Jesus Cristo e começar a falar. Um dos lugares onde vejo isso é uma agitação chegando à nação e à terra do Irã. Por quê? Não apenas por causa das enormes ações militares que estão acontecendo lá, mas porque realmente vai haver um despertar na terra, um avivamento vindo do povo que vai surgir desse cenário. É uma virada na tempestade e as pessoas das sombras estão chegando. Há um movimento de jovens leões, assim como pedras queimadas, pessoas que mencionei há anos. O Espírito do Senhor fala claramente. O povo, os ocultos, aqueles que estiveram nos bastidores, aqueles que se contiveram, aqueles que observaram e assistiram e foram protegidos e assistiram. Não puderam se expressar como queriam. O Espírito do Senhor afirma que eles estão vindo à frente. Eles estão vindo. O Senhor está revelando eles. A tampa está sendo tirada deles e a força está se levantando em um tempo de escuridão. Agora haverá uma virada contra o grande reset. O Senhor está lançando o alicerce enquanto oro sobre isso. Ouça, estou com você. Hoje, 14 de julho, estou vendo seus comentários. Mas estou te dizendo, tudo o que está sendo reunido contra a sociedade vai ter uma grande oportunidade de dar uma guinada em direção à luz. Deus vai abrir um caminho onde parece não haver caminho. Bem quando parece que as coisas estão indo na direção errada, bem quando parece que a balança está pendendo para o lado errado. O Espírito do Senhor está mudando isso agora para uma vitória, uma reviravolta monumental na tempestade do século, e a tempestade do século se estende por meses, dias e até anos em que temos estado, e agora isso vai se acelerar nas nações. Mas estou te dizendo, os que estavam nas sombras estão aqui, elas são a voz que oram. Os que estavam nas sombras são jovens que estão cansados da lavagem cerebral cultural.
Os que estavam nas sombras são aqueles que vão criar os netos e dizer: nós vamos nos levantar em meio a um tempo presente e maligno e vamos resistir à escuridão. O Senhor está dizendo: estou levantando um novo grupo de vozes proféticas que ama a palavra de Deus, que ama a palavra escrita de Deus. Eles absorvem isso profundamente, de modo que começam a falar com clareza. Eles observam com discernimento e começam a avançar com o mandato dos filhos de Issacar. E Deus está chamando isso para a nação agora mesmo. Ele está chamando isso para a sua família. Vai haver um lado positivo com as pessoas das sombras, os ocultos, aqueles que saem das sombras e começam a falar a verdade, não apenas aos poderosos, mas às mentiras ocultistas de uma geração e vão começar a quebrá-las. Assim como os juízes que estão surgindo terão apoio dos que ficaram ocultos. Estes estão apenas observando, mas o Senhor diz que vão se ativar. Há uma força vindo com a ativação e fazendo com que eles venham à luz. E milhões serão impactados por isso. Milhões vão emergir da tempestade. Milhões. Há muito mais a nosso favor do que contra nós. E Deus Todo-Poderoso está dizendo que virá uma onda sem precedentes de provisão, uma onda sem precedentes de aceleração, uma onda sem precedentes que falará diretamente às torres mais altas e aos altos cargos da nação. Deus está abrindo um caminho. Ele está abrindo um caminho agora. E eu vejo força chegando. É como se eu visse lâminas cortando a água do mar. É como se estivessem cortando a água do mar. E sabe, algo que eu observo quando vejo essas coisas profeticamente é como uma espécie de imagem de drone cortando a água. Já falamos sobre drones no céu, mas há drones no mar. Esses drones no mar, o Senhor está dizendo que haverá uma rede de proteção nas nossas próprias fronteiras e com drones no mar, protegendo plataformas de petróleo e áreas próximas às nossas fronteiras. E esse período de 2 anos que Deus Todo-Poderoso determinou é para preparar o terreno para os jovens leões, os juízes, os que estavam nas sombras, para começar a se levantar e proclamar a palavra do Senhor em meio a este tempo maligno. E eu quero te dizer, sonhe. Sonhe sonhos que estejam alinhados com a palavra de Deus. Entre na plenitude do que Deus tem para você. Não recue nesta hora. Esta não é a hora de recuar. Não, esta é a hora de nos levantarmos, de contrariarmos o grande reset e de entrarmos em tudo o que Deus tem para nós. E está chegando uma provisão sem precedentes para aqueles que ousam crer em Deus, aqueles que ousam exercer fé, aqueles que ousam ler a palavra de Deus, misturá-la com sua fé e ter esperança para o futuro. O Salmo 102 diz: que isto seja escrito para uma geração ainda não criada, para que também deem louvor a Ele. E eu estou te dizendo agora, essa opressão, essa besteira que veio contra você, esse tormento à noite, o tormento de manhã cedo, o cansaço mental da crise está sendo quebrado, está sendo destruído pelo Deus Todo-Poderoso. Ele está abrindo um caminho porque os clamores dos não-nascidos, os clamores das crianças, os clamores dos traficados, os clamores dos oprimidos e suprimidos e daqueles que sentem que não têm voz, você é a voz. Você é a voz. E Deus marcou você. Ele marcou esta geração. Nós não vamos sair de cena com um suspiro. Nós vamos sair de cena não com um choramingo, mas com um rugido. O rugido na tempestade. Eu vejo os olhos do Senhor dentro do departamento do tesouro. Eu vejo os olhos do Senhor olhando para a energia verde e o petróleo, cenários de produção de petróleo. Vejo o Senhor agindo nessas coisas. Eu vejo os olhos do Senhor olhando para operações que estão debaixo da terra e começando a lidar com elas. E eu ouço estas palavras agora mesmo. Não se esqueça de Alberta. Não se esqueça de Alberta, pois Alberta terá sua voz. Eu vejo o símbolo do leão sobre Alberta. Eu vejo o símbolo do leão sobre Alberta. E o Senhor diz: não tema o que vem após esta administração, pois eu tenho outra em mente. Eu tenho outra que está sendo colocada diante de vocês.
e a força se levantará, e a vitória se manifestará. E pessoas que fugiram do seu chamado, me escutem agora. Há pregadores que terão um encontro no caminho de Damasco e voltarão ao primeiro amor para o qual Deus os chamou. Alguns de vocês têm um filho. Vejo um filho em uma família chamado para pregar, que começou, se desviou e seguiu outro caminho. E o Senhor diz: eu encontrarei esse ministro pródigo e o trarei de volta para mim. E a força se levantará em sua família e haverá um milagre completo. Mudança, até mesmo nos filhos deles, e o propósito do legado deles está chegando até eles. E eles vão se voltar. Vai ser como ouvir esta palavra e saber que Deus está falando. E o Senhor disse: agora é a hora, sacuda suas vestes de sepultura, saia da sua depravação e volte para a vontade de Deus. O Senhor está abrindo um caminho para você. Aleluia. Aleluia. Sabe, toda essa mídia e tecnologia de vigilância avançada, chegará um momento em que isso será abalado. A bolha vai estourar com a IA. A bolha de investimentos, a bolha vai estourar, vai haver uma recalibração e, claro, isso vai ser subsidiado. Novas agências surgirão e inundarão o mercado com oportunidades para manter tudo funcionando. Mas aviso, a bolha vai estourar e o Senhor mudará a narrativa. A pressão sobre as trevas vai aumentar. Vai ficar difícil para muita gente, mas não para você, não para os justos. Não para quem segue o Senhor, tem convicção e anda com o Deus Todo-Poderoso. Ele abre um caminho para você. Eu vejo um movimento angelical sobre a terra. Movimento angelical até mesmo na próxima época do imposto de renda. A força está chegando. A força está chegando. E a esperança está surgindo no povo de Deus em meio a este tempo. Eu ouço essas palavras em meu espírito, pois eu vi Mondani. Eu vi, eu observei, eu avaliei, eu testei e haverá um confronto. Sinto isso pelo Espírito de Deus? Haverá um confronto e agora o julgamento está vindo sobre muitos altos cargos. O véu será rasgado e retirado de muitos altos cargos. Vou começar a reposicionar como jogadores num tabuleiro de xadrez. E o checkmate está sendo preparado. O checkmate está chegando. Então levante-se, brilhe, não tema, pois o Senhor é quem eles reverenciarão em nome de Jesus. Vejo força chegando. Eu vejo isso agora mesmo. Muitos verão, muitos temerão, muitos confiarão no nome do Senhor, seu Deus. Uma narrativa está chegando. Tenho tantas coisas que quero mostrar para vocês hoje, mas estou muito movido em meu espírito. Vou até o quadro por um momento. Vou checar se meu microfone funciona, já que ontem o microfone falhou. Vou ao quadro rapidamente. O falso... Deixe-me acertar isso. História falsa. Movimento nas redes sociais, onde eles dizem: você foi enganado sobre a história. Isso é parcialmente verdade. Mas a verdadeira mentira é o próprio movimento da falsa história, onde eles dizem todas essas coisas para desestabilizar a nossa base.
E o movimento da falsa história de bem, nós já tínhamos todas essas coisas antes e tudo o que você viu não é verdade. Estou aqui para te dizer agora mesmo, é para abalar as bases de onde viemos, para assim desviar o nosso caminho e controlar a narrativa. Vá à palavra de Deus. E não caia nesse movimento da falsa história que você vê nos Reels, vê nas redes sociais e as pessoas falando sobre isso. Estou te dizendo, estamos no 250º. E então esse 250º estamos na virada em direção à Nova América. E o Senhor diz que as crianças terão voz. Nesta mesma imagem, vejo uma onda de avivamento na saúde. Comida, água, energia. Quando falamos sobre as eleições de meio de mandato, falamos sobre essas coisas. Se isso é janeiro, isso é julho. Falamos sobre tudo isso. Nós vimos, quero dizer, guerras e rumores de guerras durante todo o ano. O Espírito do Senhor disse que ao chegar em julho de 250, no meio do verão, começaríamos a superar isso. Seria excelente. Campeão, há 3 exemplos disso na indústria esportiva. O Kentucky Derby, o gramado de luta do UFC, uma luta no gramado. Nós vimos isso acontecer. O cara que estava com uma cotação de 6-1 atrás do azarão, saiu e venceu. Ele era o americano. Você viu isso acontecer? E agora precisamos ver a economia e a justiça. Nós vemos um dinamismo na economia e vemos justiça. Vou mostrar alguns trechos para vocês em um momento. Acredito que isso trará vitória nas eleições de meio de mandato. Estou orando sobre isso porque acredito que há uma ação sobrenatural ligada ao Save America Act. É um lugar onde veremos as pessoas que estão nas sombras, que pode soar negativo, mas me refiro àquelas atualmente escondidas, fora de vista. Eles são o povo. São pessoas que vão se destacar e falar. Eu acredito que isso vai levar a um despertar no Irã. Vemos o Save America Act aprovado, o que considera uma vitória nas eleições de meio de mandato. E essas pessoas que não querem que isso aconteça, elas estão compradas. Qualquer um que esteja enrolando nisso está comprado. Quem está enrolando nisso, digo que o espírito do anticristo motiva essa pessoa. Ou eles estão comprados, chantageados por algo que rima com China. Ou tristezas. Analisamos essa situação e Deus Todo-Poderoso abre um caminho para entrarmos nesse novo tempo. E muitas coisas devastadoras foram profetizadas para 2027. Estou aqui para dizer que sou contra isso. Sim, haverá incêndios. Sim, haverá um conflito em nosso território. Sim, haverá uma revolta. Mas o Senhor está dizendo, eu, o Espírito de Deus, estou dizendo que Ele vai invadir Nova York. O Espírito de Deus vai invadir o Canadá. O Espírito de Deus Todo-Poderoso está dizendo que os que estão nas sombras, os ocultos, vão se levantar na Inglaterra, no Reino Unido, em tudo isso. Eles vão se levantar. Você vai ver patriotas, você vai ver aqueles que se levantam e começam a combater a maldade.
fazê-la recuar. Neste lugar em particular, você vai ver novas ações legislativas. Eu acredito que isso está chegando. Alberta será a referência. As coisas vão acontecer e abalar este lugar, mas um despertar está chegando. Senhor, eu oro pela força do presidente agora mesmo. Eu oro para que ele receba força. Eu oro para que o presidente receba força em nome de Jesus. O cansaço em seu corpo. O cansaço em seu corpo. Eu começo a declarar força para o presidente. Em toda missão contra ele e aqueles no gabinete, eu começo a declarar força também. Sabe, isso é muito interessante. Enquanto estou aqui orando, recebo o nome Tulsi Gabbard. Eu sei que ela está recuando, mas vejo ela recuando e depois retornando mais adiante em um momento futuro. Ela está recuando agora por enquanto, mas vai voltar e nós a veremos novamente. Outra conversa sobre Kari Lake vai acontecer no Arizona. Essas coisas vão surgir. Aleluia ao Cordeiro. Aleluia ao Cordeiro. A vitória está chegando às nossas terras após um conflito. Aleluia. Não aceitamos o espírito de intimidação, nem o do anticristo. Nós andamos na plenitude do Senhor Jesus Cristo e caminhamos na abundância da sua palavra e no que ele nos chamou para fazer. E é isso que ele te chamou para fazer, para se levantar e brilhar em meio a uma era presente e maligna, para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Agora, eu preciso te dizer isso neste momento. A tempestade de um século, a tempestade de uma geração, a tempestade da nossa vida está começando a mudar de rumo. Ela está começando a mudar. E agora estamos no ponto crucial. Estamos no vale da decisão para ver para onde o futuro vai. E a forma como agimos agora vai criar um futuro que vai permanecer para os filhos dos nossos filhos. Se Jesus demorar a voltar, precisamos administrar a tempestade. Nós temos que mudar o rumo da tempestade. E estamos vendo isso em lugares como o Irã, estamos vendo isso economicamente agora, estamos vendo essas coisas acontecerem em toda esta nação e nas nações. Na verdade, é uma nova tendência que os Estados Unidos estão se tornando populares em muitas nações. Tem algo nisso. O que acabou de acontecer com a Copa do Mundo? Tudo o que acontece diante de nós mostra que a tempestade está mudando. Eu não sei se você sabe, mas comunismo e socialismo não funcionam. Algumas pessoas dizem que devemos tentar isso aqui como em Nova York. Precisamos seguir em frente ou agir como Durka, Nova York. Eles deveriam adotar esse caminho. Eles tentam isso em Nova York com o comunismo, mas quero comentar sobre isso. Quando você olha para as atividades baseadas nesse tipo de ideologia, ela não funcionou em outros países. Me mostre um país em que isso funcionou. E o ponto principal é este: o Senhor está rugindo dos céus e Ele está dizendo no Espírito que precisamos mudar essa narrativa, virar a maré. E isso vem com a sua cooperação para se levantar e orar, para se levantar e declarar a palavra do Senhor sobre esta geração. E eu preciso dizer isso também. Recebi palavras proféticas sobre o Departamento do Tesouro. Jesse Waters acabou de fazer uma entrevista com o chefe do Tesouro. Eles entraram e descobriram que Fort Knox tem $1 trilhão em ouro lá dentro. Lá dentro. Algo está acontecendo agora. Algo está acontecendo agora. Vemos as coisas começarem a se multiplicar, mas ainda não estamos fora de perigo. Estamos na tempestade do século, a tempestade das nossas vidas, mas o mundo agora vai começar a mudar dramaticamente. O mundo vai mudar. Já mudou nos últimos 6 anos, mas vai mudar dramaticamente nos próximos 4, 2, depois mais 4. Mas eu estou declarando e profetizando em fé com a palavra do Senhor que nós vamos frustrar o grande reset.
É hora de frustrar o grande reset e ver a bondade do Senhor na terra dos viventes para os filhos dos seus filhos. É hora de se levantar, senhoras e senhores, e trazer clareza. Traga clareza. Louvado seja Deus. Livre-se das vestes funerárias. Desperte para a fé. Levante-se e brilhe, pois a sua luz chegou. A glória do Senhor está surgindo sobre você. Quero dizer algo bem claro para você hoje. Deus está com você. Não importa o que vier contra você. O Senhor está formando uma nova classe de guerreiros, uma nova classe de crentes. Ele está formando isso agora mesmo, nesta geração mais jovem que vai se levantar como jovens leões e dizer: nós não vamos tolerar as coisas que nossos antepassados toleraram, as coisas que nossos pais toleraram. O que está acontecendo com esse viés de normalidade que está adormecendo a cultura? Isso não vai continuar porque muitos estão chegando e dizendo: já chega. Não quero te interromper, pai, mas Alberta está muito forte no meu coração agora. Tudo bem. Tenho mais coisas para te mostrar. Deixa eu ir até o quadro. Fale sobre isso. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Vou até o quadro e dou um zoom em Alberta. Vamos ver isso. Então, o que você está vendo em Alberta? Temos momentos proféticos e quero honrá-los. Em nome de Jesus. Eu sinto a palavra independência. Ok. É só um sentimento profético mesmo, sim. Literalmente só isso. Só sinto isso, não estou dizendo. Bem, vamos tirar um momento e orar sobre isso. Obrigada. Jesus. Alex, você sente isso? É jornalismo profético. Vamos fazer isso. Ok, obrigado, Pai. Declaramos sobre Alberta. Nós declaramos sobre todo o Canadá e sobre todas as nações para que vocês voltem ao fundamento sobre o qual foram fundados. Sim, e tragam glória ao Senhor Jesus Cristo. Mas, Alberta, nós te chamamos. Nós declaramos vida sobre você. Estamos com você. Sim, Senhor. E nós concordamos em oração por favor e vitória para o povo de Alberta, para a glória de Deus sobre Alberta, e seja o que for, independência, se vai haver alguma relação aqui, ou se isso vai trazer uma onda de liberdade para a nação deles. Eu começo a declarar vida sobre você e chamo isso à existência em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Eu sinto muita intensidade. Intensidade. Muita intensidade. Ainda tento entender isso. Então, tudo o que eu... Sei é que você está interpretando sim. Então, eu apenas declaro proteção sobre Alberta agora. Proteção. Em nome poderoso de Jesus. Sim, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo favor. Obrigada, Senhor, pela provisão. Obrigada, Senhor, por nos levantarmos contra todo plano maligno do inimigo contra Alberta, em nome de Jesus. Nós cortamos isso no poderoso nome de Jesus. A força poderosa do Senhor sobre Alberta agora, o sangue de Jesus sobre Alberta. Eu falo aos crentes em Alberta. Obrigada, Jesus. Obrigado. Boas igrejas aqui. Alguns amigos. Ministramos em Alberta, onde também há ótimas igrejas e grandes amigos. As orações foram ouvidas em nome de Jesus. Que seja assim na nossa sociedade agora mesmo. Eu declaro força sobre você. Eu declaro encorajamento sobre você. Obrigada, Jesus. E por todo o Canadá. Todo o Canadá, sim. Nós conclamamos você a se voltar para Deus. Sim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sabe? Estamos expandindo nossa presença no Canadá, o que é empolgante. Já estamos trabalhando nisso e acredito que Deus nos favoreceu, embora não vá divulgar muito. Então, Canadá, nós amamos vocês. Nós amamos vocês, Canadá. E estamos orando por vocês e estamos com vocês. E agora pode haver muitas questões difíceis envolvendo punição em outubro. Quando você vir outubro, Ali, vai haver chuva para os justos. Vai haver bênção. Bênção para os justos. Mas uma penalização. Acho que escrevi tudo errado. Penalizando dos perversos. Tudo bem? Parece que eles seriam penalizados, né? Então vejo esses 2 anos, não só outubro, e foi isso que ouvi. O som
da abundância da chuva. O som da abundância de chuva, o que significa que estamos perto do fim da seca. Acredito que o fim da seca está próximo e essa mensagem vale para as eleições de meio de mandato. Eu acredito que vamos ver agora, e nós precisamos orar sobre isso porque ainda tem que passar pelo Senado. E depois as eleições de meio de mandato. Essa conversa vai nos dar uma boa chance de chuva nas eleições de meio de mandato. Tudo bem. E para mim, quando estou olhando para isso no reino espiritual, como se eu estivesse orando sobre isso, para mim, o fim da seca representa uma janela de 2 anos. Nesse período, muitas coisas que compartilhei e comentei com vocês, acredito que envolverão diversos aspectos. Vou tentar reunir todas aqui neste espaço. Acredito que isso vai envolver a economia, IRS, Tesouro. Isso é o que eu estava vendo e agora estão começando a prestar atenção nisso. Outra coisa que eu acredito que vai acontecer é que vai haver todo o medo em torno da IA. Vai haver um reajuste na IA. Pode dar errado para nós, mas estou orando e vejo um reajuste chegando. Também vamos começar a ver a contenção da tempestade, da guerra. Agora, uma das coisas que vai tentar impedir isso e provocar essa situação. Falar sobre chuva agora indica que poderemos mudar essas coisas para melhor nos próximos 2 anos. Mas eu também acredito, cara. Mas eu acredito que vamos conter grande parte disso bem a tempo, bem a tempo. Eles tentarão lançar uma nova doença em larga escala. Mas em cada momento eu acredito que o Senhor vai intervir, intervir, intervir. Vejo intervenção, mas ainda teremos incêndios e dificuldades. Sabe, eu gritei por anos a palavra Decápolis, 10 cidades queimando ao mesmo tempo. E então isso aconteceu na Califórnia há 1 ano. Por isso Spencer Pratt começou a correr. Muitas pessoas apareceram e até uma rede de TV divulgou e resumiu isso. E eu realmente fiquei tipo, essa não é a palavra, mas acho que era a palavra, porque 10 cidades ou mais estavam queimando simultaneamente ali mesmo na Califórnia. E eu fiquei tipo Decápolis dizendo todas essas coisas. Eu acredito que isso pode acontecer de novo em outra época, mas agora estou me posicionando contra isso. Eu sinto essa calma. Sim, eu sinto isso. A abundância de chuva chegando. O som da abundância de chuva. Isso não significa que estamos fora de perigo. Estamos virando a tempestade do século. Estamos vendo a vitória acontecer. Mas eu acredito que é uma janela de 2 anos. Quando vejo outubro, acredito que isso nos leva às eleições de meio de mandato. Precisamos de uma resposta sobre o Save America Act e creio pela fé que será aprovado. Em nome de Jesus. Isso vai passar. Mas temos muito o que fazer até lá. Ainda está em nossas mãos. E se isso passar, acredito que vai nos trazer favor nas eleições de meio de mandato. Acredito que o favor virá com as eleições de meio de mandato. Obrigado, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigado, Jesus. Vá em frente, Ellie. Posso desenhar alguma coisa? No quadro? Claro que pode. Venha aqui. Aqui ela vai precisar de um microfone. Bem. Se isso vai ser super difícil. Não, venha aqui. Vamos fazer isso.
Devo apagar algumas coisas? Ok. Eric, você pode pegar um microfone para Ali? Ou aqui você só... Eu não preciso dizer mais nada agora. Tudo bem. Tudo bem, você começa a desenhar e eu começo a falar para que todos possam te ouvir. Tudo bem. Desenhando, Dona. As janelas, certo? O que é isso? A data no quadro, 19. Hoje é 15 de julho. As pessoas pedem a data. Pronto. Eu continuo vendo isso especificamente. Essa coisa toda do asteroide. Eu fico pensando na expressão Arca de Noé. Como a porta vai se fechar. Como a porta vai se fechar. Como a porta vai se fechar, haverá proteção. Obrigado, Eric. A porta fechará, mas haverá proteção. Ok. Prenda isso na sua lapela e coloque isso no bolso, se puder. Ok. Talvez do lado de fora. Aí está. Pronto, querida. Agora todos conseguem ouvir você, mas ninguém ouve a Ali. Ok. Eu só vejo a porta, especificamente a porta, e senti um impulso de desenhar isso. Ok. Para orar para que a porta se feche. A porta se fechou. A porta se fecha e você pode... Contornar isso de preto para que as pessoas possam ver? Sim, com certeza. Parece um pouco fraco. Sim. Isso é uma porta. Ok, é como uma visão profética. E eu vi duas janelas. Tem duas janelas. Ok. Do outro lado disso, havia um vale, um lago e árvores atrás. E eu vi o asteroide descer e se chocar. Eu não vi o impacto, mas fechei a porta a tempo e senti o impacto. Certo. E eu sinto que só quero orar para que essa porta se feche. Sim, porque parece semelhante à palavra da Arca de Noé. Como os crentes vão ser protegidos? Como vai haver uma proteção nisso? Sim, e que não é apenas o fim. Existe proteção e que as pessoas que estão em Jesus, eu simplesmente acredito que vocês têm essa proteção. Tipo, não é o fim. Não acabou. Há proteção no nome de Jesus. Então eu falo com essa porta e ordeno que ela se feche. Sim, no poderoso nome de Jesus. Eu ordeno essa narrativa. Eu ordeno que a porta se feche e que haja proteção sobre essa imagem em nome de Jesus, que quando abrirmos a porta depois, que não haja nada em nome de Jesus. Então eu falo com essa porta. Eu ordeno que você se feche no poderoso nome de Jesus sobre essa imagem. Eu ordeno proteção. Eu declaro provisão sobre os crentes neste momento, durante essa visão, durante esse período. Em nome de Jesus, quando a porta se fechou, pude olhar para as janelas. Ao olhar pelas janelas, percebi que as coisas não eram tão ruins e estávamos protegidos. Essa sensação de proteção permanecia comigo. Então eu declaro proteção sobre as pessoas, Deus, em nome de Jesus. Sim, deixa eu me juntar a você. Está ótimo, querida. Então, quando você percebe isso chegando, digamos, um asteroide se aproximando, certo? Vai deixar um rastro de chamas atrás dele, como se estivesse, descendo e apenas, apenas vindo para, o planeta aqui, certo? Isso é só, querendo entrar e invadir a Terra, certo? Sim, então esse asteroide quer vir. Especificamente, eu achei que ele ia atingir a água, mas eu vi um anel de poeira. Era como uma terra avermelhada alaranjada. Beleza. Um anel de poeira. Sim. Eu vi a onda de choque vindo e fechei bem antes de atingir a prancha. Beleza, então vamos fazer isso. Por que você não pega isso e simplesmente aplica o sangue do cordeiro? Cancela isso e só desenha o sangue. Vamos fazer isso simbolicamente. Isso mesmo. Eu cancelo isso em nome de Jesus. E eu clamo pelo sangue de Jesus, o sangue do cordeiro sobre o umbral da porta, em nome de Jesus, para que não faça mal à sua família. Não fará mal à sua família. Isso não chegará à nossa família em nome de Jesus. A proteção do Senhor agora mesmo.
Eu clamo pelo sangue de Jesus sobre os nossos umbrais em nome poderoso de Jesus. O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, agora mesmo, proteção. Eu anulo isso em nome de Jesus. Você não vai atingir, você não vai prejudicar o nosso mundo. Você não vai prejudicar nossas famílias em nome de Jesus. Eu anulo isso agora mesmo em nome de Jesus. Agora mesmo. Agora mesmo. Sim, bem, Senhor, nós concordamos. Nós concordamos. E, Senhor, nós entregamos os próximos 2 anos. Sim, nós entregamos os próximos 2 anos para que a fé e o favor aumentem. Começamos a declarar fé e favor sobre a cultura em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Sim, as pessoas estão comentando. Por favor, orem contra esses aviões que espalham chemtrails para salvar nosso planeta. Bem, Senhor, eu oro por isso também, para que isso seja exposto. Estou olhando seus comentários em nome de Jesus. Eu realmente acredito que o que fazemos agora, neste momento, será uma oportunidade de nos afastarmos de muita bobagem e loucura que estão tentando surgir na sociedade e na cultura. E o Senhor está abrindo um caminho. Quero agradecer aos nossos parceiros, muito obrigado. Não conseguiríamos cumprir essa grande comissão de alcançar 1 milhão de reformadores de mente clara e olhos abertos que impactarão 1 bilhão sem vocês. Sua parceria torna isso possível e seu apoio é muito mais do que financeiro, é uma parceria de família. Juntos formamos reformadores que veem com clareza em uma cultura que tenta enlouquecer. E através da sua parceria, você e sua família estão aprendendo a vencer, permanecer firmes e levar luz onde há confusão. O que você está fazendo não é só para você, é para a sua família. E é para o mundo. Sua parceria está moldando a cultura, fortalecendo lares e avançando o reino. E do fundo dos nossos corações, queremos dizer muito obrigado. Estamos juntos nisso por eles, pelo mundo e por Jesus. Se você está assistindo e quer se juntar à nossa família de parceiros, acesse josephs.com hoje mesmo. Ao se tornar parceiro, ligaremos regularmente só para orar com você, sem pedir ou solicitar nada. Nós simplesmente queremos ligar para você para orar com você, porque eu acredito que juntos podemos mudar o mundo e causar um impacto na sociedade que será lembrado por gerações futuras. Espero que acesse josephs.com, torne-se parceiro e esperamos ligar regularmente para você. A escuridão espiritual não deve simplesmente ser contida e mantida afastada. Na verdade, ela deve ser punida. É por isso que acabei de escrever este novo livro chamado Punishing the Darkness: Spiritual Warfare That Works. Muitas pessoas não entendem que Deus sempre te chama para vencer e para ter uma fé baseada em resultados. Ao falar dos poderes das trevas tentando dominar o mundo, mutilar nossos filhos e entregá-lo ao diabo, Deus chamou você, seus fiéis, para se levantar e punir essas forças pela sua fé. Quando você ler este livro, ele vai te dar eficácia e a força necessária para fazer recuar, até mesmo punir as trevas. E fala sobre quebrar ciclos de ansiedade, ofensa, medo, fadiga espiritual, coisas em que a batalha acontece na mente, feitiçaria, tudo o que está acontecendo na cultura. E você precisa reconhecer que Deus quer que você se levante e comece a destruir essas coisas das trevas que estão tentando destruir sua família e você. Mesmo em um dia ruim, você é ungido para ser o melhor que existe. Espero que você adquira este livro, Punishing the Darkness: Spiritual Warfare That Works, em josephs.com hoje.